cada país manejou a crise da Covid, não é? E aquele falso dilema que se criou, ou que nós aqui no Brasil criamos, entre economia e saúde. Estou falando da China. O PIB da China foi divulgado agora na quinta-feira, no primeiro trimestre. Agostinho, quanto a China cresceu no primeiro trimestre de 2021? 18%. 18%. Foi o crescimento da China. É claro que um número tão substantivo como esse também tem como fruto a base de comparação. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, em que a China já havia tido uma queda na sua produção industrial, e teve um ano de 2020 difícil, mas melhor do que a maior parte dos países do mundo, a comparação é favorável. Mas não é só isso, Agostinho. Não é só isso. O que a China mostra aqui em termos do manejo da Covid e como eles planejaram o país para transpor esse momento difícil. Em primeiro lugar, o país não deu mole para o vírus. Então, fez com que circulação fosse restrita, fez com que as pessoas entendessem, e isso acho que é muito importante, que para a disseminação do vírus o comportamento individual é fundamental. A gente aqui, Agostinho, fica sempre tentando terceirizar a culpa, né? Ah, mas não sei quem disse isso, estou seguindo o exemplo. É uma coisa individual, é um comportamento individual, é um vírus. A gente esquece, é um vírus que passa de pessoa para pessoa na fala. Bem, a China fez isso. Tão importante quanto isso, colocou um projeto muito ambicioso de ajuda às empresas. Porque num momento mais delicado, em que insumos também estavam chegando com mais dificuldade, é claro que as empresas na China precisaram de ajuda e receberam do governo central. Dessa forma, não tiveram uma queda tão grande na produção e se recuperam agora. A China volta a ser o maior player mundial em exportação e deve fazer com que essa participação aumente ainda mais agora. Sabe o que a China está exportando muito, Agostinho? Muito. Medicamento. Então. Medicamento. Investiu nisso. Está todo mundo querendo comprar medicamento da China. E pensa o seguinte, os Estados Unidos tiveram uma queda também no seu processo industrial. A China, que já era o grande fornecedor de tudo para o mundo inteiro, nesse momento vai ocupar um espaço ainda maior. Eu acho que isso aqui é importante para a gente entender, porque a China poderia ter vivido uma tragédia humanitária, como se avizinha na Índia. Se a gente olha o que acontece agora na Índia, com 200 mil casos por dia e crescendo, com uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, aonde que isso vai parar? Isso poderia ter acontecido na China lá atrás, mas não aconteceu. E agora, se já havia ali uma disputa muito grande para saber qual seria o país com maior relevância na economia do mundo, e é só a gente olhar no longo prazo para ver que os Estados Unidos, apesar de toda a pujança e desse pacote de quase 2 trilhões de dólares que está sendo injetado na economia, vinha numa queda lenta e a China numa ascensão rápida, é mais um ingrediente aqui que vai fazer encontrar essas duas curvas.